Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar en breve. Solo les vamos a pedir que por favor se conecten a su canal de interpretación. En el chat pueden ver las instrucciones. Por favor, si nos pueden ir compartiendo desde dónde nos están escuchando y de qué organización, será un gusto saber y saludarles. Un aviso inicial también, vamos a estar grabando esta sesión, si ustedes están de acuerdo, así que vamos a empezar en breve. Listo, empezamos. Muchas gracias por estar conectadas y conectados. Buenos días y buenas tardes. Pues es muy lindo saber que nos están escuchando desde distintas partes del mundo, en las distintas regiones. Un fraternal saludo por parte de las organizaciones coautoras del Pacto Transformador del Agua. Bueno, pues primero me presento, mi nombre es Jorge Lu Palencia, estoy sirviendo como abogado de ecosistemas en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Y bueno, pues en AIDA somos una organización regional que por más de 25 años hemos utilizado el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades que han sido afectadas por daños ambientales. Nuestro trabajo se enfoca, como les decía, principalmente en América Latina y trabajamos de la mano con otras organizaciones regionales y subnacionales y nacionales. Hoy junto con Botens y con las organizaciones coautoras del Pacto Transformador del Agua, les damos la más cordial bienvenida. Em, por favor, Vic, si pasamos a la siguiente, les vamos a pedir que por favor a quienes no están conectados en el canal de interpretación, que por favor puedan seguir estas instrucciones. También, si se les facilita, pueden ver en el chat las instrucciones para conectarse al respectivo canal de interpretación.
Listo. Bueno, pues esperamos que estén ya conectados en su canal de interpretación. Les damos de nuevo una cordial bienvenida. Estamos muy felices de hacer este primer webinario. Este es el primero de una serie de webinarios que promoverán el diálogo entre organizaciones coautoras del Pacto Transformador del Agua y sus aliados y aliadas. Vamos a centrarnos en los retos de la gobernanza del agua en los países del sur global y nuestro principal objetivo será compartir experiencias valiosas de defensa, de litigio, campañas e investigación, todas estas que han contribuido al avance de la protección del derecho del agua en todo el mundo. Vamos a ver la siguiente lámina. Tenemos las fechas de los webinarios que estamos organizando y les agradecemos que hoy nos puedan estar acompañando. También tenemos una segunda fecha, el 10 de octubre, la sesión 2. Vamos a estar hablando un poco sobre derechos de las mujeres a los recursos naturales, justicia del agua en Asia. Vamos a estar enfocados hacia esa región y con un enfoque también en género, en los movimientos de base y en el trabajo para la protección por el agua. En la tercera sesión tenemos una cita para el 21 de noviembre también. Vamos a estar enfocados a la región de África y en este caso específicamente en el contexto de Kenia. Vamos a estar abordando la gestión integrada e inclusiva del agua, experiencias de resistencia comunitaria por proyectos de inversión que han sido perjudiciales. El enfoque de cuenca también será uno de los temas que abordaremos y bueno, pues será un gusto contar con su participación. Em, Hoy, por de pronto, vamos a estar enfocados en América Latina, en esta región en donde los proyectos mineros han provocado conflictos ambientales que están relacionados con el uso del agua y han resultado en graves violaciones a los derechos humanos. Revisemos nuestra agenda, por favor. Hoy vamos a Sí, vamos a tener primero una presentación del Pacto Transformador del Agua. De hecho, recordarles que estos webinarios giran alrededor del Pacto Transformador del Agua. Gracias a Murta conoceremos un poco más del pacto y de los principios y el marco de acción que proponen. Luego daremos paso a la parte central de nuestro webinario y en este caso tenemos tres panelistas de lujo. Estamos muy honrados de contar con su participación y estaremos abordando distintos temas desde el trabajo que realizan en el territorio. Y al final vamos a tener una discusión abierta. Les pedimos que por favor puedan desde ya en el chat, además de irse presentando y colocándonos la organización y la región desde donde nos saludan. También les vamos a pedir que por favor puedan formular sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o también hay una sección específica de preguntas y respuestas que la aplicación de Zoom nos permite y en este caso podemos por favor utilizar esa aplicación. Listo. Eh, bueno, pues como les comentábamos, ahora sí, vamos a iniciar. Si gustas, detenemos la presentación, Vic, y así podemos poder sentar a Murta. Ya les decíamos que estos webinarios están convocados alrededor de la idea del Pacto Transformador del Agua. En un año tan importante como el año pasado, en el año 2023, en el marco de esta primera Conferencia Mundial del Agua de las Naciones Unidas, más de 40 organizaciones, comunidades, académicos, expertos y expertas fueron reunidos y se articularon para poder manifestar y expresar ideas, principios y un marco de acción todos enfocados en la búsqueda de una gestión transformadora del agua bajo principios de justicia. En este caso, vamos a pedirle a Murta de BotEns que nos pueda comentar un poco más del Pacto Transformador del Agua. Y es que, ¿quién mejor que Murta? Murta ha sido
el artífice, ha sido la mente y ha sido el articulador de todas las organizaciones que nos convocaron para ser coautoras de este instrumento. Así que tú lo conoces desde sus inicios. Por favor, compártenos un poco más sobre los principios y sobre qué podemos esperar además con este instrumento. Adelante, Murta. Thanks very much, Jorge. I hope everybody can hear me properly. I'm really excited to sort of to see you all here digitally in this digital space to discuss this webinar series. And what I want to do, as Jorge just said, in the next couple of minutes, is to give you a very quick background on this thing called the Transformative Water Pact. As it says here, the Transformative Water Pact is a framework for water governance that is based on the principles of environmental justice and care. And it's not just based on these principles, but as Jorge already said, it's actually been developed by and for environmental justice advocates. And it was developed in the run-up to last year's United Nations Water Conference, which many of you may know was the first of its kind in almost 50 years. So it was a very important moment from the perspective of global water policy and dialogues. And the Transformative Water Pact came about through a shared recognition from many of our allies that there was really a need to really claim a space and assert a alternative progressive framework to water governance to sort of counter the dominant status quo, market-based, financialized, private sector and technocratic focus on water policy that has really dominated water policy and politics for so long, throughout most of the world, actually. So you can go to the next slide, please, Jorge. And to do this, we got together with 30 to 40 representatives from different organizations and research institutes, which you can see now. We engaged in a very intensive process of deliberation and exchange and co-production, and that process is what brought us to the Transformative Water Pact, which we then launched at the United Nations Water Conference. Now, I'm going to keep it very short for now because my colleagues from Brazil have much more interesting things to say than myself, so I'm not going to get into the details of the Transformative Water Pact, but I will show you how you can find out more for yourself in a moment. So if you could please go to the next slide. Before I show you all the website and how you can get involved yourself, I just want to quickly touch on the three sort of aims of the Transformative Water Pact. The first one, as I already said, was to articulate a framework for water governance that is based on the principles of environmental justice and care, and to really claim a space for environmental justice and water justice advocates in this sort of water policy discourse. And we took an intentionally broad approach to this topic here. There are many very inspiring and interesting and successful movements and struggles around water, whether it be indigenous rights or anti-mining and anti-reclamation. These are often quite separate from each other, and what we are really trying to do with the Transformative Water Pact is to contribute to consolidating these different movements under a shared framework. And finally, at the end of the day, this is all about hopefully influencing practice and action on the ground. So the aim of the Transformative Water Pact is also to inspire and to guide decision-making, advocacy, or whatever other types of actions you might be undertaking in your own sphere of influence. And last but not least, the transdisciplinary learning, and particularly providing platforms to those voices and perspectives that are often excluded from these types of decision-making spaces. Now, I have one more slide. If you could please go to that slide, then I'll quickly show you the website, and then we can move on to our colleagues in Brazil. And the final slide is just to show you what you can do. I would like to invite you all to go to transformativewaterpact.org. Please do so after the webinar. And what you can do there is you can go and you can sign up for the Transformative Water Pact if you agree with the principles and the content and you want to express support and become involved. You can sign the Transformative Water Pact and become part of the growing network.
Secondly, what you can also do is you can download the Transformative Water Pact. We have made it available in 8 different languages, really with the idea of making it as accessible as possible to as many people as possible. And finally, as I already alluded to, you can download it, you can share it, you can discuss it, you can apply it, you can critique it, maybe even. It's not intended as a blueprint, it's really intended as a living document that will undoubtedly be subjected to further refinement in the future. And it's really intended as a platform to guide decision-making and action towards environmental justice in water governance. So as you can see now, this is the website, transformativewaterpact.org. Please go there. You can find all about the principles and the framework for action. And if you scroll to the bottom, you will also be able to download the Transformative Water Pact in different languages. They're available in separate documents. And as you can see by the bottom, in the bottom right-hand corner, you can also sign the pact and become part of this growing network. So that was me for now. I hope I've been able to sort of convey this framework, why it's important and exciting and worth looking into after the webinar. And now let's move on to our colleagues in Brazil. Thank you very much. Muchísimas gracias, Murta. Es un honor que, bueno, pues teniendo toda esta historia y habiendo sido parte de la conformación de este Pacto Transformador del Agua, puedas estar hoy compartiéndonos y además de este sitio web que celebramos y que creemos que también va a ser clave para que se pueda conocer por más aliados y aliadas. En este caso les estamos compartiendo en el chat el vínculo para que ustedes puedan sumarse y para que puedan compartir el sitio web del Pacto Transformador del Agua. Ahora sí, vamos a pedirles por favor a nuestras queridas Teca, a Macota y a Carolina que puedan encender sus cámaras para que nuestro público pueda conocerlas. Y bueno, pues primero expresarles el honor de tenerlas hoy reunidas. Ustedes han sido parte de la coordinación de este webinario. Y bueno, pues gracias a Carolina, especialmente a Macota y a Teca por haber hecho posible esta primera cita. Estamos muy honrados y bueno, pues en este caso, tener el honor de presentarlas. Voy a empezar por María Teresa Corujo Viana, Teca, como le dicen de cariño. Es educadora, es ambientalista y ella es miembro del Movimiento para la Conservación de Sierra de Ganderela. También contamos con la participación de Makota Kasia Kidoyale. Ella es parte de la organización Quilumbu Manso Ngunsu Kayango, de la cual es fundadora, mujer negra, líder quilombola y defensora del territorio. Un honor, Macota, el que nos acompañe hoy. Gracias. Y Carolina de Moura Campos, ella es parte del Instituto Cordillera. Ella es periodista especializada en gestión ambiental y sostenibilidad por la Fundación Getulio Vargas. Ella es defensora de derechos humanos y de la naturaleza. Actualmente es coordinadora de proyectos en el Instituto Cordillera. Muchas gracias, Carolina, por haber hecho posible esta cita hoy y ha sido un gustazo estar coordinando esta primera sesión contigo. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidas a nuestras panelistas. Vamos a ir pidiéndoles a cada una que puedan ir exponiendo algunos temas en los que hoy vamos a centrarnos. Como les decía, vamos a estar centrados en la región de América Latina y específicamente en el contexto territorial de Brasil. Vamos a hablar sobre la amenaza que representa la minería a partir de proyectos que han provocado graves violaciones a derechos humanos y que provocan conflictos por el agua. Tenemos algunos riesgos con algunos proyectos. Vamos a preguntarles
cómo han trabajado, qué estrategias han utilizado, cómo se ha articulado la comunidad y cómo se han articulado las organizaciones para poder defender los ecosistemas acuáticos, para defender el agua y para defender territorios ancestrales. También vamos a hablar un poco de la realidad de esta amenaza, cuando la amenaza se concreta, la dimensión de los daños que provoca eh, en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto cultural, que va desde la vida de las personas hasta afectar comunidades enteras y a ecosistemas que necesitarían cientos de años para poder ser restaurados. Uno de los ejemplos más grandes de este tipo de realidades es la cruda tragedia causada por la ruptura de la presa de Relaves en la mina de hierro de Brumadinho, Brasil. Hoy, a más de 5 años ya, todavía se busca justicia y verdad para las víctimas. Y esto recuerda la realidad de las amenazas y por tanto hace valer mucho todos estos llamados y todas estas voces que piden prevenir proyectos que pueden causar daños irreparables. Listo. Bueno, pues entonces vamos a empezar contigo, Teca. Como te dicen de cariño, me voy a permitir decirte de esa manera. Tú eres residente, Teca, de la ciudad de Caeté, en la región metropolitana de Belo Horizonte, y has trabajado en Minas Gerais desde el 2001. Has destacado por la defensa de los territorios contra la minería y hoy eres parte de este movimiento por la conservación de Sierra de Gandarela. Em, Quisieras, por favor, comentarnos, Teca, desde la visión del movimiento para la conservación de Sierra de Gandarela, sobre la importancia ambiental, social y cultural de esta área. Ustedes han sido parte desde la proposición hasta la protección efectiva de esta área. Y frente a esto, ¿qué significa la amenaza que hoy representa el megaproyecto Apolo en términos de garantizar la vida, de garantizar el ambiente y de garantizar la cantidad y la calidad del agua? Te agradecemos, Teca, que nos puedas compartir un poco más sobre esta situación. Adelante. Obrigada. Eu vou usar uma apresentação para responder e informar sobre essa luta em defesa de um lugar. Pode deixar esse primeiro slide. Aqui tem uma imagem. Nós lutamos há 17 anos para salvar a Serra do Gandarela. E desde o início, água e vida sempre foram palavras-chave na nossa luta. Pode passar, por favor, o próximo. Nós defendemos um santuário natural que nos foi legado pelo passado e que precisa continuar intacto para as futuras gerações. O próximo. Esse lugar, ele tem dezenas de cachoeiras como essas. Pode passar o próximo. Outro, o próximo. São lugares onde pessoas convivem com águas de qualidade em meio à natureza. E isso tanto nas cachoeiras quanto no Ribeirão da Prata. Águas, algumas de classe especial por causa da qualidade. Passa o próximo, por favor. Nós usamos muitas formas de denunciar e defender este lugar. Nas ruas, pode passar, o próximo. E também perto das suas águas. Pode passar o próximo. Na Serra do Gandarela, animais da megafauna
como a preguiça gigante, extintos há mais de 10 mil anos, também viveram. Isso é muito incrível. Mas para a mineradora Vale, nada disso tem valor. O seu projeto Apollo vai destruir a paleotoca, mas a empresa mente e diz que não vai. Pode passar o próximo. A Serra do Gandarela está marcada aí em vermelho. Ela está no quadrilátero ferrífero aquífero, em Minas Gerais, no Brasil. Nesse território, as águas subterrâneas só estão nessas partes azuis, que são o topo das nossas serras. O próximo. E logo abaixo do topo está a camada de minério. É nessa camada que a nossa água está armazenada. Assim, a mineração de ferro, ela destrói para sempre os nossos aquíferos e na Serra do Gandarela está o único ainda intacto. Então, a parte azul, ela é a camada de minério e esses polígonos laranja são os direitos minerários que a Vale tem para minerar esse território. O próximo. Por favor, o próximo slide. No quadrilátero, tá aí o outro, não, o anterior, por favor. Esse. No quadrilátero, que é esse território, moram 5 milhões de pessoas. Em preto e vermelho, vocês podem ver marcadas as áreas já destruídas pela mineração, a maioria pela mineradora Vale. O próximo, por favor. Em 2009, nós pedimos a criação de um parque nacional, que foi criado em 2014, mas ficaram de fora as áreas de interesse da Vale. Nesse mapa, vocês podem ver marcadas as áreas que não ficou parque nacional. O próximo. O próximo. Pode passar para o próximo. Agora eu vou mostrar algumas imagens do que a mineração já fez no quadrilátero aqui. Essa foto é da Serra do Curral, em Belo Horizonte, e essa cidade que vocês veem aí é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A próxima, por favor. Essa é uma outra mina da Vale, do lado de Belo Horizonte. A próxima, por favor. Esse é um complexo da Vale e da Samarco, chamado Mina da Alegria, e onde houve o rompimento em 2015. O próximo, por favor. Os impactos às águas em todos esses lugares e a sua biodiversidade são enormes. Passa o próximo. E lógico que as pessoas são vítimas da mineração o tempo todo. Pode passar o próximo. No quadrilátero, está aí o mapa, está marcado Belo Horizonte. No quadrilátero existem centenas de barragens de rejeito de mineração. Cada bolinha, vocês estão vendo nesse mapa, é uma barragem de rejeito nesse território onde houve o rompimento em 2015
e o rompimento em 2019. O próximo, por favor. Nesse território, em 2015, rompeu uma barragem da Samarco, que também era Vale BHP Billington. O próximo. E em 2019 rompeu a barragem da Vale, que assassinou 272 seres humanos. Aí é o rio Paraupeba, contaminado pelo rejeito do crime da Vale. O próximo, por favor. Apesar de tudo isso, desses absurdos, e do fato da castração aqui é para 90% para exportação, realizada por empresas privadas e sem pagar impostos, no Brasil a atividade mineral é considerada utilidade pública. O próximo. Por isso, nós lutamos contra a mineração. O próximo, por favor. Para nós, a mineração é um câncer no seio das Gerais, de Minas Gerais. O próximo, por favor. Em nome do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, agradeço o convite e a realização deste webinário. Gratidão. Muchas gracias, Teca, por compartirnos sobre el trabajo que ustedes están haciendo para la conservación de Sierra de Gandarela. Y bueno, pues actualizarnos un poco también sobre esta amenaza existente por el proyecto Apolo. Quisiera destacar dos cosas muy importantes que mencionabas. Por un lado, todo el trabajo de proposición y de un planteamiento técnico para la declaratoria de un área natural protegida que se logra a partir del 2014. Y bueno, como también paralelamente, además de que esta declaratoria ya implica una declaración de utilidad pública y de la declaración de un área natural para el bien común, para el sostenimiento de la vida y para la preservación del agua, cómo de manera paralela también los estados pueden hacer otra declaración de utilidad pública, en este caso por la minería, ¿verdad? Cómo prevalecen esos dos llamados de utilidad pública, pero definitivamente la lucha que ustedes hacen está siendo por virtud de un interés público que va en función de vida y que va en función de agua, que tan básico como eso y tan vinculado con derechos humanos fundamentales. Por el contrario, temas que no necesariamente representan utilidades netas para nuestros estados, sino más bien representan pérdidas en el mediano y en el largo plazo en términos ambientales, en términos sociales, y en otras muchas dimensiones. Gracias, Teca, por compartirnos del trabajo que ustedes realizan. Más adelante vamos a tener alguna discusión. Yo me permito ahora compartir en el chat el vínculo a la página web de ustedes para que puedan seguir al movimiento, puedan informarse más y de alguna manera puedan contactarse si fuera necesario. Gracias, Teca. Listo, vamos con Makota. Makota, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te pedimos que por favor puedas encender tu cámara para que nuestro público pueda apreciarte. Como te decía, Makota, pues es un honor tener tu participación hoy con nosotros. El hecho de que nos puedas compartir cómo se articula, cómo se defiende la comunidad ancestral. Y bueno, pues en tu caso, a través del trabajo que haces, a través de Quilombo Manso, del cual eres fundadora, ustedes están trabajando muy fuerte en la defensa de Sierra do Curral
y bueno, pues han destacado haciendo o hacer valer sus voces y presentando también visiones alternativas a eh, la economía extractivista. Ustedes están en un contexto territorial en Minas Gerais, en Belo Horizonte, que bueno, pues es un caso emblemático de minería, pues para la región y para el mundo. Así que tenemos mucho que aprender de lo que está sucediendo con ustedes, de cómo están haciendo la defensa de los ecosistemas y del agua. A través de esa capacidad de articulación política que ustedes han demostrado. Y decisivamente ustedes han mostrado el camino hacia otras alternativas en una mirada sobre la diversidad y la diferencia. Macota, te pedimos que nos cuentes un poco más sobre la comunidad de Quilombo Mansu, su origen ancestral, el proyecto de vida que ustedes tienen y los desafíos que están enfrentando y cómo se organizan para proteger el territorio. Adelante, Macota. Olá, saudações quilombolas, saudações ancestrais. Agradeço muito o Instituto Cordilheira por me propor estar aqui hoje, né, podendo falar nesse webinário sobre nós, povos tradicionais. Eu venho de uma comunidade, né, localizada, eu gosto muito de demarcar o território, então eu venho de um território que fica no pé da Serra do Curral, na região leste de Belo Horizonte. Nós somos, além de uma comunidade quilombola, também somos uma comunidade de terreiro, de tradição de matriz africana. E a manutenção dessas tradições, ela é fundamental, né, a necessidade da preservação ambiental, porque nós nos entendemos que somos integrados à natureza. Da natureza nós extraímos a vida. Para nós, povos africanos, afrodescendentes, corrigindo, quando chegamos, né, nesse país, no Brasil, a primeira coisa que nos tiraram foi o direito de constituir, né, ou de manter as nossas relações familiares. Parte das famílias africanas, cada um foi direcionado para um território, um lugar diferente. As tradições de matriz africana, ela ressignifica essa possibilidade a partir das seivas da natureza, seja seivas animais, vegetais e minerais. E com essa seiva, nós construímos o mais fundamental, que é a seiva humana, para que nós possamos nos ressignificar enquanto famílias novamente, a partir das seivas extraídas da natureza. Para nós, nós somos de tradição banto, os nossos deuses são a própria natureza. A água, para nós, é Dandalunda, e é dela que nós extraímos a possibilidade da recriação humana. Assim como o nosso corpo produz água para gerar o ser humano, a terra produz água para gerar a vida. E é fundamental que nós possamos mudar o olhar das pessoas para as práticas de tradição de matriz africana, porque o nosso compromisso é proteger, preservar e vigiar e guardar a natureza para garantir a nossa continuidade. Sem esses elementos, não há nenhuma possibilidade de uma vida humana nesse planeta. Dandalunda, ela é a responsável pelo corpo feminino e também por todo o líquido produzido e mantido no corpo masculino. Então, é fundamental o nosso envolvimento, o nosso compromisso para o desenvolvimento humano. Não é possível que nós consigamos desenvolver sem se envolver com a água.
É fundamental que a água seja reconhecida enquanto um ser, para que as pessoas possam compreender a importância do respeito. A água é vida, é viva, ela é o líquido que sustenta a Terra. O planeta, em geral, é envolvido pela água. E a gente olha para a água como olhamos para um corpo de uma mulher grávida. Nós somos os fetos que estão sendo desenvolvidos dentro desse corpo que chamamos de planeta. Então, é fundamental que o Estado proteja os territórios tradicionais, porque a nossa relação com o meio ambiente ela está muito acima de uma compreensão ou de um entendimento de que existe um distanciamento entre o humano e a natureza. Nós nos reconhecemos enquanto parte dessa natureza. Para nós, cada ancestral, ou cada um de nós que deixamos de viver na Terra, nos transformamos em árvore. E é por isso que a nossa relação com a natureza ela é diária, rotineira, porque queremos sempre estar perto dos nossos ancestrais. Eu costumo muito dizer que quando eu subo a Serra do Curral, eu chego no ponto mais próximo para falar com Deus, porque é lá o nosso céu. É lá que nós encontramos os nossos antepassados. É nesse caminhar por trias, encruzilhadas, passando pelas águas, molhando nossos pés, refrescando as nossas cabeças, para que a gente possa voltar para casa limpa. Então, para nós do Quilombo Manso, proteger, preservar e guardar a Serra do Curral é fundamental para que a gente possa garantir as nossas vidas. Em 1970, quando nós viemos aqui para Belo Horizonte, a minha comunidade, a minha família, ela migra de Ouro Preto. E é justamente as águas que é a fonte de manutenção para que mulheres, né, nós, filhas de lavadeiras, pudesse estar aqui hoje, criando nossos netos. E quando nós chegamos, a nossa comunidade, ela foi fundada, na verdade, pelo preto velho da minha mãe, que é uma entidade espiritual que muito conhecidos dizem ser os escravizados. Para nós, são os nossos ancestrais, que ainda continuam a nos guardar. Quando chegamos aqui, quando minha mãe chega aqui em Belo Horizonte, o primeiro lugar, o único lugar que ela consegue abrigo para morar é próximo às águas, porque as pessoas achavam que morar na beira das águas era conviver com os bichos, os animais, e que isso era perigoso. E para nós, o que sempre nos protegeu foi esses animais, essa flora e fauna, que sempre cuidou de nós. Para que a gente pudesse extrair alimento, remédio, instrumentos, insumos para poder manter esse vínculo afetivo e constituir família, não é possível fazer isso sem água. É impossível para nós manter nossas tradições sem a manutenção da água, tanto para a vida humana quanto não humana. Recentemente, o Quilombo Manso, ele preocupado com a questão das queimadas, e é impressionante porque isso tem mais ou menos uns 5 meses que nós decidimos retomar parte do nosso território que foi apropriado pelo Estado numa possibilidade de se construir um parque estadual. E diante dos nossos olhos, diariamente, a área estava sendo incendiada
propositalmente. Então, nós entendemos que era preciso que nós fôssemos para esse território rezar para Oxum, porque as nossas águas tinham secado. A única mina que tinha nessa região próxima do Quilombo, ela tinha secado. E aí a gente começou um rito para chamar Dandalunda de volta. E nesse dia, 21 de maio de 2024, nós fomos deparados com a Polícia Militar nos expulsando desse território, dizendo que ali era uma área de proteção ambiental. E nós achamos, o que nós questionamos ao Estado, que tipo de proteção é essa que eles ofertam às nossas matas, às nossas floras e à nossa fauna. Antes dessa retomada quilombola, nós nos deparamos com uma onça passando pelo nosso quintal e ficando pendurada numa árvore, nos pedindo socorro para que nós fôssemos lá salvar as águas. Nós costumamos falar que na Serra do Curral tem uma pedra sagrada que a gente, desde criança, aprendemos a cantar, que lá em cima daquela serra tem uma pedra que é de Catendê. Debaixo dela vive uma onça e as águas dela é para nós beber. Essa é a cantiga que nós cantamos para poder entrar na mata, desde os nossos mais velhos, desde os nossos antepassados. Esse canto eram os cantos que nos educava e nos mostrava o quanto a onça era importante para nos mostrar se aquele espaço, aquele território ainda se mantinha sagrado e preservado. E quando a gente deparou com uma onça no nosso quintal, a gente entendeu que era necessário nós ocuparmos aquela serra para poder proteger não só a onça, mas proteger a nossa comida, o nosso remédio e o nosso cuidado. O terreiro do Manso, ele não colhe só folhas, ele colhe também argila, e eu gosto até de dizer que nós somos um povo que ainda carrega pedras para poder bater a cabeça e tomar a bênção sagrada. Esse é o único elemento sagrado que nós extraímos da natureza, a pedra. Todo o resto, existe todo um processo, um rito de colher a água, a quantidade que nós vamos utilizar para lavar nossas vistas, para lavar nossos territórios sagrados, nossas salas, nossos ritos, nossos elementos, os nossos símbolos sagrados. Extraímos ou colhemos folha para macerar, fazer banho, fazer chá, fazer incenso, fazer defumador. E, além dos remédios, extraímos também ou colhemos madeiras para poder fazer nossos berimbais e assim a gente cantar, encantando, dialogando e denunciando toda essa violência que nos causa o racismo ambiental. O que nós esperamos, né, dos governantes é que eles mudem a sua forma de olhar para a natureza e não pensar que a natureza é algo removível, que pode tirar, mudar de lugar de um lado para o outro, que possa se constituir jardim, mas esquecer os quintais, e que proteja quem são os guardiões dessas florestas, os povos quilombolas, os povos de terreiro, os povos indígenas, todos os povos tradicionais, porque, por mais que ainda possam entender que somos extrativistas, que extraímos da natureza a nossa manutenção, é necessário manter essa natureza para a nossa continuidade. Sem água,
não é possível ter vida. Sem água, não é possível combater a violência contra as mulheres. Sem água, não é possível conscientizar as pessoas contra o extermínio da população preta, porque a água é o elemento fundamental que nos integra, tanto no social, cultural, religioso, mas ainda o principal, ele nos integra à nossa ancestralidade, onde nós podemos buscar no passado, entender o que de fato precisamos para poder se construir um futuro e assim garantir um equilíbrio natural. É, Obrigada. Muchísimas gracias, Makota. Pues es lindo escucharte. Es la verdad muy lindo saber esta visión quilombola sobre la divinidad, sobre la vida y sobre la naturaleza, cómo de alguna manera están relacionadas y de alguna manera corresponden a la misma identidad. Y bueno, pues en ese sentido, el valor que representa el agua, tanto en la identidad en el territorio, en los pueblos, y bueno, pues también que condiciona la existencia misma de las comunidades. Gracias por hacernos ver esa visión y por hacernos valorar que son valores legítimos que se deberían de traducir en intereses que deberían de estar respondidos por las normas jurídicas y por las decisiones de las autoridades de gobierno. Gracias, Macota, por compartirnos tu visión y quizá más adelante, si tenemos un tiempo, te podemos ir haciendo algunas preguntas. De hecho, les invitamos a que en el chat o en la sección de preguntas y respuestas puedan colocar ustedes sus preguntas o sus comentarios para que al final tengamos una fase de discusión. Vamos a pasar con Carolina. Gracias, Macota. Le pedimos a Carolina que pueda, por favor, activar su cámara para que nuestro público pueda conocerte. Además, pues poder saber que eres una líder defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Realmente es un honor haber trabajado este webinario contigo y de alguna manera también el compartir el hecho de que el Instituto Cordillera es parte de las organizaciones coautoras del Pacto Transformador del Agua. Estamos juntos en esta lucha, juntos y juntas. Y bueno, pues quisiera preguntarte a ti como residente de Brumadinho, en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y desde el Instituto Cordillera, cómo se han integrado a movimientos sociales y ambientales que hoy todavía están buscando justicia a más de 5 años del desastre de la represa de Relavens de Brumadinho. Eh, el Instituto Cordillera ha hecho un importante trabajo a través de estrategias legales y de incidencia en el contexto de la gobernanza del agua en el territorio, pero también en esta cruda realidad que nos representa cuando se concreta la amenaza de la minería, con la dimensión de los daños que representa. Por favor, Carolina, compártenos del trabajo que ustedes están realizando en esa búsqueda de justicia y de la no repetición. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço a conexão de todas as pessoas que estão aqui presentes e a Ida e a Both Ends pelo convite para a realização desse webinário. Eu expresso a minha profunda admiração às companheiras Macota e Teca que me antecederam, agradeço por toda a luta, parceria e sabedoria compartilhada. Vou mandar um abraço para os meus colegas do Instituto Cordillera e, como já foi dito, né, nós tivemos a satisfação de participar da construção do Pacto Transformador da Água no ano passado. Foi uma experiência muito positiva, cheia de trocas e conhecimentos partilhados entre diversas pessoas de vários lugares do mundo. E aí, nesse momento que a gente está vivendo essa terrível seca no Brasil, com mais de 60% do território nacional sob fumaça,
difícil de respirar, né, com a insegurança hídrica no ar e com as eleições municipais se aproximando em todo o país, né, todas as cidades do país, a gente está aqui para compartilhar um sonho, que o pacto seja conhecido, respeitado e implementado por todos os gestores públicos e por toda a população. E nesse sonho, eu peço licença para fazer uma homenagem à Ana Cleta Pires da Silva, que é uma mulher negra, defensora da vida, quilombola do estado do Maranhão, que faleceu essa semana. E ela diz: o sonho me move, me encoraja. O sonho reumaniza o ser humano. Homenageando essa mulher, faço referência ao nosso projeto Lotus, que objetiva exatamente fortalecer a economia criativa de mulheres defensoras de territórios em conflito com a mineração, na região central de Minas Gerais, onde aqui estamos, no quadrilátero ferrífero aquífero. Nós também participamos da Rede Latino-Americana de Mulheres Defensoras de Direitos Sociais e Ambientais. E nestes e em outros espaços de articulação de mulheres, a gente elaborou o entendimento, por meio de trocas sobre o que vivemos e o que sentimos, de que a mineração é uma das mais fortes expressões do patriarcado no mundo, porque de maneira violenta e sem permissão, explode e fere de maneira irrecuperável o corpo, o ventre do nosso território terra, destruindo e contaminando o bem mais precioso que é a água, a fonte da vida, o princípio de tudo. Como diz a campanha da Aliança Global para Ações Ecológicas e de Gênero, GAGA, que nós temos a honra de ser parte, nós, mulheres, somos água. E os corpos territórios das mulheres sofrem os impactos negativos dos projetos extrativistas de maneira diferenciada, especialmente as mulheres negras e indígenas. Como que isso acontece? A sobrecarga de trabalho de cuidado familiar e comunitário em um ambiente que está contaminado e adoecido pela mineração é muito aumentada. As mulheres ficam sujeitas ao avanço das violências contra seus corpos, ao desenvolvimento de doenças físicas e psicológicas e ao agravamento da situação de vulnerabilidade econômica. Apesar disso, nós estamos na linha de frente nas lutas territoriais em vários papéis. Somos disseminadoras de conhecimentos, criadoras de redes de economia solidária, lideranças defensoras dos bens naturais nas nossas comunidades frente a empresas transnacionais, mobilizadoras, ambientalistas, agentes de transformação e resistência em espaços públicos e de poder, honrando aqui as mulheres candidatas às eleições municipais esse ano. E realmente isso precisa crescer, porque sem feminismo não haverá justiça social e climática. Eu vou contar para vocês rapidamente como está a governança, assim, um exemplo da governança da água em Minas Gerais. Nessa altura da crise ambiental que a gente está vivendo, está clara a necessidade do planejamento e da gestão dos territórios e das cidades a partir das águas. Caso contrário, a gente já sabe o que acontece, né? Vem enchentes, inundações, desmoronamentos, ainda mais com os eventos extremos climáticos e os crimes ambientais das corporações. E para garantir a participação popular na gestão da água, aqui no Brasil existem os comitês de bacias hidrográficas. Estão nestes comitês o poder público, a sociedade civil e os usuários de água. E aqui no nosso território, as mineradoras ocupam várias cadeiras de usuários de água. E é lamentável, mas a gente tem que reconhecer que esses comitês não estão funcionando para o seu objetivo. Isso porque o poder público se associa aos interesses econômicos corporativos, o que tem trazido grandes perdas na gestão das águas, porque a participação, que deveria ser realmente eficaz, não se configura numa prática real. E aí um exemplo recente, em abril, teve uma situação de risco na barragem Forquilhas 3,
na mina de fábrica da mineradora Vale, no município de Ouro Preto. Foi uma anomalia no dreno de fundo da estrutura. Se essa barragem colapsasse, afetaria o abastecimento de água da capital de Belo Horizonte, especificamente a captação no Rio das Velhas, que é realizada a fio d'água, ou seja, a captação ela é direta no rio, não tem um reservatório. E a Vale, apesar de ser parte de um grupo de trabalho especial sobre barragens dentro do Comitê do Rio das Velhas, não informou essa gravíssima situação de risco para milhões de pessoas. O comitê ficou sabendo deste fato pela imprensa. E a gente tem atualmente 56 barragens de minério com alto risco de rompimento no Brasil, 25 delas estão em Minas Gerais, que é o estado brasileiro com o maior número de barragens. Aqui estão 336 das 934 barragens no país. Vou falar sobre Brumadinho agora, meu território. O colapso da estrutura de armazenamento de rejeitos tóxicos da Vale desmoronou em 25 de janeiro. A Teca já mencionou, matou 270 pessoas, 2 nascituros em poucos minutos, contaminou o Rio Paraopeba, atingiu 26 cidades ao longo da bacia do Rio Paraopeba, da represa de Três Marias e comunidades banhadas pelo Rio São Francisco. Gerou uma infinidade de danos socioambientais irreversíveis. Vivendo essa experiência, a gente aprendeu da pior maneira, com a brutalidade extrema da mineração, que não é possível confiar na boa-fé das empresas, especialmente na Vale. E a gente pode afirmar isso sem nenhum receio, pois nós tentamos, vários anos antes da tragédia, estabelecer um diálogo com a empresa. No nível local, nós participamos de um espaço de relacionamento, que a gente exigiu ele, porque a gente lutou pelo direito de acesso à informação, e também tentamos participar no processo de licenciamento ambiental, apresentamos análises técnicas e jurídicas bem feitas e denúncias ao Ministério Público e ao Poder Público. Infelizmente, não fomos ouvidos, mas fizemos muito a nossa parte. E também participamos da Assembleia de Acionistas, é uma estratégia que a gente compartilha, participa da Articulação Internacional de Atingidas e Atingidos pela Vale. A gente apresenta uma declaração de voto escrita nessas assembleias, inclusive em inglês. Essas atas, a Vale entrega à Bolsa de Valores e elas ficam disponíveis para o acesso dos investidores, que, inclusive, é preciso dizer, são corresponsáveis por todos os crimes da mineradora. E a gente viu dezenas de vezes, viveu um enorme desgosto de assistir a empresa ignorar as demandas comunitárias, mentir, enrolar e enganar as pessoas. Mas mesmo depois de tudo isso que a gente sofreu, a gente segue até hoje, 5 anos e 8 meses depois dessa tragédia, atuando todo dia por justiça criminal para cessar os crimes da mineração e para garantir que não ocorram novas tragédias. Aqui em Brumadinho, os familiares das vítimas fatais costumam dizer que a impunidade torna o crime recorrente. E a gente está focada na justiça criminal porque a gente entende que somente com punição penal vai ocorrer alguma mudança de comportamento das pessoas que operam o setor da mineração. Porque quando uma corporação é penalizada só com multa ou pagamento de indenização, o preço nunca é pago pelas pessoas responsáveis pelos crimes. E esses pagamentos das corporações também nunca passam de uma pequena fração do lucro que elas obtêm de maneira muito questionável, né? Destruindo a possibilidade de manutenção da vida. E também o esquema de reparação criado, ele é ineficiente e, em muitos casos, ele se torna um novo caminho para a empresa e os governos seguirem violando direitos e explorando irracionalmente a natureza. Quanto vale o que não tem preço? Esse é o nome de um documentário produzido pelo Instituto Guaicuí. Quanto custa um rio limpo
com água boa para banhar, para beber, para curar, para lavar? Algum dinheiro do mundo paga seu pulmão, a sua saúde, a vida do seu filho ou da sua mãe? A gente é parte do Observatório das Ações Penais sobre a Tragédia em Brumadinho, que acompanha passo a passo as ações penais em tramitação no Brasil e na Alemanha. As investigações que o Ministério Público realizou no primeiro ano após a tragédia revelaram uma boa parte da verdade, e existem provas contundentes de que algumas pessoas tinham conhecimento sobre a situação de elevado risco da barragem em Brumadinho. E elas tomaram conscientemente a decisão de ocultar essa informação dos órgãos públicos, dos trabalhadores da mina, dos moradores do entorno e da sociedade. Também tivemos 2 inquéritos policiais concluídos pela Polícia Federal. Hoje tem 3 ações penais em andamento na Justiça Federal, sendo uma sobre os homicídios, e aí é homicídio doloso, com dolo eventual, duplamente qualificado 270 vezes, e outras 2 ações sobre os crimes ambientais. E essas ações são contra 16 pessoas físicas e as empresas Vale e Tuvisud, que é a certificadora alemã que declarou a estabilidade da barragem meses antes do seu colapso. Esses processos ainda estão na fase de apresentação das respostas escritas sobre a acusação. Quase 6 anos após o crime, estamos sem nenhuma punição, porque o sistema judiciário brasileiro julgou como inadequada a escolha do Ministério Público pela Justiça Estadual. E aí teve muita disputa sobre teses jurídicas, e nisso a gente perdeu 3 anos, e o processo teve que ser retomado do início, e diversos atos processuais tiveram que ser refeitos. Isso vai durar, vamos ser anos aí de luta, a gente inclusive pede o apoio de todos, porque não é fácil, mas enquanto a justiça institucional não vier, a gente vai seguir fazendo a justiça nós mesmos, a cada dia, não deixando ninguém esquecer o que aconteceu e quem são os responsáveis. E esse problema todo da situação da Vale, a mineração, não é um problema só da população de Minas e de outros territórios onde a Vale opera. Eu vi e mando uma saudação aos colegas da Indonésia que estão aqui presentes, onde a Vale tem causado grandes transtornos lá também com um projeto de níquel. A mineradora Vale, ela está entre as 20 maiores companhias emissoras de gás de efeito estufa do mundo, segundo MSCI Sustainability Institute Net Zero Tracker, e a Vale é a única companhia brasileira nessa lista. É muito importante que isso seja visto, reconhecido e resolvido. Eu vou mostrar algumas imagens para finalizar, que ilustram um pouco o que eu falei. Aqui uma foto da nossa região, próximo. Nós, mulheres, o Projeto Lotus está aqui com o Quilombo Manso, também o Movimento Gandarela. A gente tem feito uma série de atividades muito especiais para as mulheres defensoras. Pode passar. Aí a gente está destilando alecrim. A Tantinha também, que é uma outra mestre nossa, estou vendo ela aí conduzindo a oficina. Próxima imagem. Também estamos num desses encontros, trabalhando as medicinas, a troca de saberes, a força política para a luta. Próximo. Aí já são imagens de encontros da Rede Latino-Americana de Mulheres, tem um diagnóstico feito que está disponível na internet, convido vocês para acessar. É também uma rede muito especial, que a gente compartilha muita visão regional, né, da América Latina. Próxima slide das lutas, inclusive mandar uma saudação para o povo de Honduras, que nesse momento está sofrendo muita repressão às pessoas defensoras. Mais um defensor foi assassinado. Próxima slide. Aí também a gente está em encontro da Rede de Mulheres.
Agora vem as imagens do rompimento da barragem em Brumadinho, próximo. Próximo. As buscas, né? Até hoje existem 3 pessoas que não foram encontradas, os bombeiros trabalharam e seguem trabalhando nas buscas, a Associação Avabrum vai seguir lutando para que todas as vítimas sejam encontradas. Próximo. Próximo. Aqui é a situação do Rio Paraopeba, olha, não pode beber, não pode nadar, não pode pescar, não pode irrigar, animais não podem consumir a água e não pode abastecer a população. Essa é a situação do nosso rio hoje, por causa da mineração. Próximo. Aí eu mencionei toda a luta anterior, né, que foi feita, não foi algo que aconteceu inesperado, né? A Vale já tinha, já tem há muitos anos uma postura arrogante, violadora de direitos, então existe uma luta antiga no território de Brumadinho em defesa das águas e das serras. Próximo. É uma imagem da audiência pública, onde foi discutido o licenciamento da Vale para mexer na barragem que rompeu. Aí mostra como a empresa obriga seus funcionários a estarem presentes para manipular esses espaços de participação, né? Não permitir a voz da população ter força. Próximo. Isso foi em 2018. Isso foi em 2010, uma das primeiras ações nossas em defesa das águas da comunidade da Jangada, onde eu moro. Próximo. Aí o Observatório das Ações Penais, eu convido todo mundo para acessar o site, lá tem uma linha do tempo que conta passo a passo das ações penais, o que aconteceu, o processo de federalização, o julgamento dos habeas corpus, tem tudo lá. Convido vocês a acessarem, acompanharem e apoiarem esse trabalho que precisa muito de apoio. Próximo. Essa aí é uma foto da igreja, no Córrego do Feijão, onde a tragédia aconteceu. Existem, né, vários atos de memória e homenagem às vítimas que seguem acontecendo e seguirão acontecendo, porque essa é a nossa maneira de fazer justiça, que não seja esquecido e que a vida das pessoas que se foram não seja perdida em vão. Aí está a página da Avabrum, que é a Associação de Familiares de Vítimas Fatais, que trava uma luta cotidiana muito especial. Aí estão elas, as mulheres da Avabrum, num ato em frente ao Tribunal Regional Federal de Justiça em Belo Horizonte. Essa revista está disponível aí no link, é uma revista jurídica que tem artigos, inclusive em inglês e em espanhol, disponível, vários artigos aí, eu recomendo muito que baixem e leiam. E essa é a lista das 20 empresas que mais poluem aí no mundo, e está lá a Vale figurando aí como a única empresa brasileira, causando problemas não só aqui, mas no mundo inteiro. Acho que está próximo, acho que acabou, né? E a Ana Cleta. Obrigada por toda a luta, Ana Cleta. Nossa saudação. Eu quero concluir dizendo que a gente segue agarrada aí ao sonho, como nos ensinou a Anacleta, né, por uma governança participativa e justa das águas, para que seja respeitado o direito à vida de toda a biodiversidade. E no meio de tudo isso, e toda essa batalha que a gente precisa fazer, junto com as mulheres Lotus, estamos aprendendo a politizar desde o autocuidado, né? Porque corpos tristes não sustentarão a mudança estrutural que a gente precisa fazer agora. Eu agradeço e deixo um abraço com afeto.
Gracias, Carolina. Muchas gracias. Y bueno, pues nos sumamos a honrar la vida de Anacleta y bueno, pues esperando que su legado viva y que se replique en la lucha de quienes hoy quedamos defendiendo los territorios, defendiendo el agua y defendiendo los derechos humanos. Gracias, Carolina, por tu trabajo. Gracias por todo el esfuerzo que Instituto Cordillera hace por la búsqueda de justicia. Sabemos que ha sido un camino largo, que ha sido un camino desgastante, el abrir brecha para que de alguna manera se adjudiquen las responsabilidades, múltiples responsabilidades que van más allá de la culpa, que incluso pueden ser dolosas y que de alguna manera se trata de la reparación también de daños que han sido ya manifiestos hoy, pero que si los proyectamos hacia futuro se potencian en dimensiones que nosotros mismos hoy desconocemos y que incluso a la ciencia se le haría difícil poder determinar. Gracias, Carolina. Quisiéramos pedirles que por favor puedan colocar sus preguntas o comentarios en el chat. Quisiera empezar primero planteándole una pregunta a Makota y para eso le pido también a Teca si nos hace favor de encender su cámara para que por favor podamos estar preparadas para atender las preguntas. Tengo una pregunta acá para Makota y bueno, pues es que ya nos decías, Makota, con esta situación en donde el año, bueno, este año mismo ustedes comentaban de esta reunión que tuvieron pidiendo a la divinidad por la naturaleza y por el agua y cómo puede ser vista y cómo puede ser entendida desde las autoridades esa manifestación. El Pacto Transformador del Agua llama a garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que puedan ser afectadas por los proyectos extractivos. Eh, la pregunta, Makota, que quisiéramos hacerte es, ¿cuál crees tú que es el desafío para que las comunidades participen, para que las comunidades se expresen y para que sean escuchadas, para que sean atendidos sus opiniones y para que sean atendidas sus posturas a través de las decisiones de las instituciones de gobierno? ¿Cuál ha sido el camino que la comunidad quilombola ha tenido que recorrer para poder ser escuchada? Cuéntanos, por favor, Makota. Primeiro, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente teve que entrar com uma ação, né, no Ministério Público contra a ausência, né, o descumprimento da consulta, do cumprimento da OIT 169, que prevê a consulta prévia, livre e informada, de boa-fé, a qualquer comunidade ou a qualquer intervenção que possa afetar a comunidade num raio de até 8 quilômetros de distância. Mas Belo Horizonte nunca, ao Minas Gerais, o governo, o Estado, nunca se fez cumprir, né, esse decreto, essa normativa, desculpa. E recentemente, na sexta-feira, nós deparamos com a publicação de um decreto onde que, além dele ser, né, absurdamente violento, ele coloca em risco não só os territórios, os povos tradicionais em Minas Gerais, mas também pode vir a abrir um precedente para todos os povos tradicionais do Brasil, porque esse decreto ele prevê que para que a comunidade ela seja consultada, ela precisa ter o seu relatório antropológico, que é o RTID. E a gente sabe que existe uma morosidade do INCRA, que é o instituto que regulamenta, né, que regulariza as titulações de terras quilombolas, com o cumprimento dessa normativa também, que é o relatório antropológico para garantir a demarcação das terras do território quilombola para além do espaço onde ele está ocupando hoje. Então, para o Estado, ou a nossa intervenção
que aconteceu, que foi a retomada quilombola no território, justamente preocupados com a perda da nascente, o Estado entendeu que tratava-se de uma invasão de terra do Estado. Então, para a gente, o INCRA é ainda o ponto fundamental que precisamos debater e discutir com o governo, né, brasileiro sobre como se faz para poder cumprir com essa regra ou esse regulamento que é a elaboração do RTD. Sobre a questão da mineração aqui na Serra do Curral, também existe um procedente que nós, enquanto povos tradicionais, temos que mudar a nossa lógica de ser, de compreender o mundo, para poder entrar dentro de uma linguagem governamental, uma linguagem que, na verdade, dialoga num outro contexto de compreensão do próprio mundo. E aí, no relatório, por exemplo, nós temos que ler relatórios de mais de 200 páginas, com termos totalmente acadêmicos, e que, para que a gente possa entender que em momento algum, a comunidade quilombola ela foi pelo menos citada a sua existência dentro do território. E o pior de tudo isso, que quando nós vamos, né, para os órgãos ou para os conselhos que liberam esses licenciamentos, aprovam esses licenciamentos, nós também sequer temos o direito de falar, somos, na verdade, violentados, né, porque querem que nós apresentamos parecer técnico e a gente, numa linguagem que eles elaboram os seus estudos. E o pior de tudo isso é que são conselhos onde a maior parte deles que assentam as cadeiras são empresas que têm interesse nas minerações. Então, é uma questão que a gente vem pedindo, né, em nome assim, de toda a vida, todas as crenças, é que esses conselhos garantam cadeiras para assento aos povos tradicionais, para que eles também possam participar dos debates e das tomadas de decisões sobre os licenciamentos ambientais, que vêm, na verdade, colocando em risco a nossa própria existência. Gracias, Makota. Y creo que justo lo que nos comentabas se responde a lo que Ariadna ya nos comentaba también en el chat. Preguntaba de cuáles son esas otras formas que las comunidades tienen que buscar para poder tener participación. Y bueno, también la segunda parte de la pregunta de Ariadna, quisiera planteársela a Carolina. Carolina, el Pacto Transformador del Agua también tiene en su marco de acción muy resaltada la necesidad de una legislación internacional vinculante que pueda también asegurar el cumplimiento y la adjudicación de responsabilidades a empresas multinacionales que de alguna manera a través de los casos de destrucción de los ecosistemas provocan las crisis del agua. Quisiera preguntarte en el contexto nacional de Brasil o en el subnacional de Minas Gerais, si la legislación ofrece garantías para responsabilizar a las empresas por daños en la minería. Y bueno, pues también el punto que plantea Ariadna, ¿verdad? En cuanto a la reparación, no solo el enfoque sancionatorio, sino que también la prioridad que debería de tener la reparación en la medida de lo que sea posible y de los ecosistemas puedan ser restaurados en el tiempo que podemos estimar. Por favor. Então, obrigada. A gente acredita que as normas vinculantes internacionais para a responsabilização das empresas são muito importantes, inclusive pelo exemplo de Brumadinho, né, assim, que tem o envolvimento direto da empresa alemã Tuvisud. O Instituto Cordilheira colaborou com os debates
para a elaboração da diretriz de devida diligência da União Europeia. Então, a gente acredita que é preciso, sim, que a gente tenha normas e leis internacionais, nacionais, vinculantes, que responsabilizam as empresas, mas, infelizmente, a gente assiste também um legislativo aliado às empresas e, muitas vezes, o Poder Judiciário também, e a gente tem o desafio de ficar, por exemplo, a lei Mar de Lama Nunca Mais, que ficamos anos trabalhando para que ela fosse aprovada, ela é desrespeitada e é feito um acordo e a empresa paga uma multa e o problema da barragem continua presente nos territórios. Então, a gente tem muitas leis e o problema é que muitas delas não são respeitadas, né? Porque as autoridades que deveriam fazer que as leis sejam de fato cumpridas, muitas vezes não exercem esse papel. Então, é um desafio assim, muito grande, sem sombra de dúvidas, e essa aliança, assim, a nossa experiência, né, com o Movimento Gandarela, essa parceria com o Manzo nesse trabalho de mulheres, a gente vê que o caminho é mesmo a gente se conectar, se fortalecer e ir por todas as frentes possíveis, assim, elaborar a lei, ir para a rua, fazer denúncia, todas as frentes onde a gente puder e tiver o caminho para atuar, a gente tem que atuar, porque botar todas as fichas, toda a energia num lugar só, a gente aprendeu que pode ser frustrante. Então, a gente tenta todas as estratégias possíveis, incidência política em todos os âmbitos e seguimos aí na luta, porque é a nossa vida, a nossa sobrevivência de nós e de todos, né? Todas e todos que tá em jogo aí nessa crise grande que vivemos. Obrigada. Gracias a ti, Carolina. Y bueno, pues también teníamos por ahí algunas manifestaciones de interés sobre cómo sumarse a los grupos, cómo sumarse al grupo de mujeres. Decía Mariana, yo estoy acá dejándoles los vínculos para las páginas de Instituto Cordillera, del Movimiento para la Conservación de Cerrado Gandarela, y bueno, pues también del Pacto Transformador del Agua, en donde también pueden comunicarnos las iniciativas o algunos temas de interés. Creo que vamos cerrando y rápidamente le pido a Teca que por favor nos cuente cómo crees tú, Teca, que podemos seguirnos sumando en esta visión del Pacto Transformador del Agua, en esta visión que tenemos como organizaciones, qué pueden hacer las personas tanto dentro como fuera de Brasil para la defensa de estos territorios. Eu considero que esse pacto é fundamental nisso que a Carolina falou. Eu não acredito que as soluções vão vir desse sistema, desses interesses econômicos, de políticos e judiciário, todos envolvidos com os interesses econômicos. A solução vai vir e está vindo de nós, dos territórios, das comunidades, de todos os povos. E esse pacto, ele é fundamental que nós, sociedade, construamos e fortaleçamos, que a gente fortaleça esse pacto. E buscando, como a Carolina falou, todas as formas possíveis de fortalecer esse pacto, para não acontecer, como outras iniciativas, que essa máquina de triturar a vida, essa máquina voraz, que está sempre querendo o lucro, também não transforme essa iniciativa incrível em uma pseudo-solução, como nós estamos vendo a questão da energia limpa, como nós vemos a questão dos carros elétricos, como nós vemos a questão das falácias pseudoecológicas, o greenwashing. Então, precisamos estar juntos, todos nós que estamos nesse planeta Terra, vendo claramente essa questão grave das águas para conseguir manter firme e eu tenho certeza que a gente consegue, estando juntos, cada um com as suas experiências, vivências, aprendizagens, sofrimento, a gente consegue fortalecer esse pacto. O contato e o diálogo entre nós é fundamental,
a gente fazer esse contato permanente. E para finalizar, eu acho que vai ser fundamental a gente ir registrando todas essas histórias e fatos. Quem sabe a gente consegue um dia transformar isso num crime contra a humanidade, o que a mineração tem feito com as águas. Se a gente juntar todo mundo que está aqui nesse webinário e todo mundo que não está e sabe a verdade da mineração em relação às águas, se a gente transformar isso num dossiê com todas essas provas, isto é um crime hediondo contra a humanidade, porque tem a ver com viver, tem a ver com a perda definitiva de espécies da natureza e tem a ver com o risco à sobrevivência da humanidade. Então, isso nos fortalece estar juntos nesse pacto. Eu quero estar junto sempre, sei que todo mundo está querendo estar junto, vamos continuando. Gracias, Teca. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Por ahí estábamos ya dejando algunos contactos, algunos correos. También, si no les dio tiempo de tomar nota de los correos de nuestras panelistas, les dejo por ahí mi correo y les ofrezco hacerles llegar a la brevedad los mensajes a quienes quieran ustedes dirigirlos. Muchísimas gracias por su participación. Nos sentimos muy honrados, Carolina, Teca, Makota. Y bueno, pues de alguna manera este tema da para más y pues de alguna manera tenemos que seguirlo abordando y tenemos que seguir trabajando. Así que muchas gracias a Instituto Cordillera, al Movimiento para la Conservación de Sierra de Gandarela y también a Quilombo Manso. Seguimos platicando, esperamos llevar muchos proyectos en común. Listo. Bueno, pues con ustedes no nos queda más que agradecerles su presencia. Estamos muy felices de que nos hayan podido acompañar en esta primera sesión. Tenemos 2 sesiones más, 10 de octubre enfocado a la región de Asia, donde esperamos conocer las experiencias en esta región, y el 21 de noviembre también para la región de África. Esperamos conocer cómo el Pacto Transformador puede ir articulando a las organizaciones, cómo pueden irse sumando más aliados y de alguna manera esta expresión de principios y este llamado a la acción puede ser también un motor para incidir en las decisiones de los cuerpos de las convenciones y de los decisores. Muchas gracias, que estén bien, un fraternal saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.